Olá, espero que Deus preserve você e sua família. Dentro da nossa playlist Mistérios Antigos das Escrituras, nós falaremos hoje sobre Dilúvio 2, conhecendo a Arca e seu contexto. A gente vai falar sobre os seguintes temas. Primeiro, a Arca. Segundo, o dilúvio. Foi local ou foi planetário? Terceiro, as águas. De onde vieram tantas águas? Quarto, os animais. Caberia tantos animais assim na Arca? E por último, extraindo sabedoria da hecatombe. O que a gente pode aprender com tudo isso? Né? Bem, quando o assunto é arca, a arca de Noé, dilúvio, todo mundo tem muita coisa para falar, tem sempre alguém com alguma prova científica irrefutável, né? Muitas delas são falsificações, outras são mentiras do bem. Mentira do bem é aquela mentira que a pessoa deseja que o outro acredite na verdade por meio de uma mentira, que além de uma mentira é pecado, né? Aliás, a mentira já é pecado. Então eu desejo aqui contribuir com algumas opiniões minhas, né? E algumas coisas que eu andei lendo e estudando. Espero que você aproveite, tá bom? Deus abençoe. 1. A arca. A arca não era um navio para ser tripulado, não era um navio para ser conduzido. Antes foi o maior bote salva-vida de toda a história, né? Noé passou 100 anos pregando sobre o dilúvio. Durante esse tempo ele aguentou muita zombaria, muita gozação dele. E depois as águas vieram. E a Bíblia nos fala que foi o próprio Deus que fechou a arca por fora. A arca tinha uma janela. As dimensões da arca. Quando Deus dá a ordem para Noé construir a arca, ele é específico, detalhista. O ditado popular fala que o diabo está nos detalhes. Eu diria que é muito pelo contrário. É Deus quem está nos detalhes, nas pequenas coisas, nas coisas minuciosas é que a gente encontra o dedo de Deus. E Deus diz que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Há muitos tipos de côvados, né? Há o côvado judeu, o côvado Hashimi, côvado de 42 centímetros, côvado de 65 e tal. A gente vai usar aqui uma média, né? Vai usar o côvado mesopotâmio, que tem 53 centímetros. Levando em consideração que um côvado é 53 centímetros, a arca teria aproximadamente as seguintes dimensões. Uma altura de 15,9 metros, uma largura, ou seja, comprimento de 150 metros e uma profundidade de 26,5 metros. Era um navio muito grande, né? Vou colocar aí uma imagem para vocês verem um comparativo de como esse navio era grande. Era um barco realmente gigantesco. A arca era de fato gigantesca. Quando Noé e os seus saem vivos da arca, isso tem uma figura muito legal aí do batismo cristão, né, onde a pessoa, ao batizando, ele submerge as águas e depois volta das águas vivo. Isso é um símbolo. Eu acho essa saída da arca é um símbolo muito legal do batismo cristão. Legal e meio assustador. Né? Navegabilidade. A arca teria condições de suportar a violência das águas do dilúvio? Será que ela teria condições de aguentar tudo aquilo? O Dr. Henry Morris, ex-professor de engenharia hidráulica e presidente do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Politécnico da Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou que o tamanho e o desenho da arca fariam com que ela fosse estável, capaz de suportar o ataque violento das águas. Conclui Morris, a arca, como desenhada, era, portanto, de todos os modos, predominantemente estável, admiravelmente adequada para o seu propósito de enfrentar as tempestades do âmbito de grande inundação. Esse estudo do Dr. Henry Morris é da década de 2010 e ainda é muito recente. E é bem completo mesmo. Depois, se você desejar, pode procurar mais sobre esse estudo. O porto seguro da arca. Deserto. É esse o significado hebraico da palavra Ararat. O Ararat fica hoje ali na Armênia, entre o rio Tigre e os Montes Urates, mais conhecido como Cáucaso. Elas atingem mais de 5.000 metros e o maior pico recebe o nome de Massis pelos nativos, enquanto o pessoal do Irã, os persas, atribui o nome de Cui, ou Nu, que significa Monte de Noé. O cume desse monte é predominantemente coberto por neve. Tradições nativas dizem que a arca teria pousado ali no cume sul, mas as inscrições assírias indicam um ponto ainda mais ao sul, o Monte Mir, que tem quase 3.000 metros de altura. Uma das descrições mais legais dos Montes Ararat foi dada por M.M. Kalisch, em 1883.
em um comentário que ele fez sobre Gênesis, né? Ele diz o seguinte: na beirada, o cume se torna íngreme, especialmente no lado noroeste. Uma leve depressão liga esse pináculo com iminência de um pouco menor, a uma distância de 363 metros. E é nesse local que se acredita que a Arca de Noé pousou. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre as águas. De onde veio tanta água assim? Primeiro, da atmosfera. Na atmosfera, hoje, há cerca de 13 trilhões de litros de água em suspensão. Mesmo com toda essa água vindo abaixo, o nível do mar subiria apenas 4 metros. Porém, e há sempre um porém, a Bíblia nos diz que até aquele momento não havia ainda chovido na terra. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. O que nos leva a acreditar que a quantidade de água suspensa na atmosfera era muito maior. Degelo. William Ryan e Walter Pittman, 2 oceanógrafos norte-americanos da Universidade de Colômbia, concluíram que aproximadamente há 12 mil anos atrás, com o degelo da última era glacial, os níveis do oceano teriam subido cerca de 750 metros. O manto de água no interior da Terra. Em 2017, um estudo publicado na New Science Daily News, o cientista Zdeněk Futera, da Universidade College de Dublin, na Irlanda, e seus colaboradores ganharam a manchete do trabalho com o seguinte estudo: o manto de água no interior da Terra. Nesse estudo, eles demonstram que o planeta possui em seu interior um manto de água tão enormemente extensa que possui o volume de centenas de vezes o volume de todos os oceanos da superfície. Toda essa água pode ter aflorado em virtude de movimentos de placas tectônicas. É interessante notar que o livro de Jubileus nos fala coisa muito parecida. Jubileus capítulo 5, versículo 24. E o Senhor abriu 7 portões de inundação do céu, e as bocas das fontes das grandes profundezas, 7 bocas em número. E os portões de inundação começaram a derramar água do céu 40 dias e 40 noites, e as fontes das profundezas da terra jorraram água, até o mundo todo se encher de água. Então a água do dilúvio pode ter sido uma combinação desses 3 fatores, né? Da atmosfera, do degelo e do manto da terra, que é um estudo recentíssimo, de 2017. É muito interessante isso, pode ter sido uma combinação desses 3 fatores ou de algum deles isoladamente. E agora, uma pergunta que gera muita controvérsia. O dilúvio foi universal ou ele foi local? O relato bíblico de Gênesis 7 e 8 não descreve uma inundação localizada ali no vale da Mesopotâmia, como muitos estudiosos modernos preferem acreditar, e até mesmo muitos crentes preferem acreditar, por causa da dificuldade de acreditar em um dilúvio universal, das complicações que advêm disso. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Gênesis 7, 19 e 20 diz-nos assim: E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados é mais ou menos 10 metros acima do cume das montanhas, da maior montanha que havia. E o mais elementar conhecimento de física nos descreve, nos fala que a água sempre vai procurar o nível mais baixo, o nível do mar. Então, mesmo que ele fosse local, mesmo um tsunami, ele enche de água e logo depois ele recua. Mas as águas do dilúvio duraram 1 ano para recuarem. Calcula-se que as águas devem ter subido 10 mil metros do nível do mar, cobrindo o ponto do Everest e todos os outros. O Monte Ararat deve ter ficado uns 4 mil metros abaixo do nível. Quando comecei esse estudo, eu acreditava que o dilúvio havia sido local. Sempre acreditei nisso, mas estudando o tema eu mudei de ideia. Eu percebi que não, ele foi realmente universal. É difícil acreditar nisso, eu sei. Acontece que a gente está falando de uma coisa de aproximadamente 10 mil anos atrás. É muito tempo, muita coisa envolvida, muita coisa acontecendo. Os animais. A crença popular é de que entrou um casal de cada animal na arca, mas não foi bem assim. A Bíblia nos fala que entrou um casal de cada animal, mais que dos animais considerados puros. Animais considerados puros eram aqueles próprios para o consumo.
entraram 7 pares. Então entraram 7 pares de animais puros e um par de animais impuros, de todos os outros. Na verdade, os animais puros são muito poucos. E o restante entrou na arca também. Obviamente, animais marinhos e os outros animais não entraram. Animais marinhos e animais que vivem em rios não entraram, óbvio. Entraram apenas os animais terrestres. Estudiosos acreditam que Deus deve ter colocado os animais em um estado letárgico, em um sono letárgico, ou em um tipo de hibernação. De novo, o livro de Jubileus nos fala que Noé fez uso de um tipo de erva sonífera para acalmar os animais. Eles precisavam, senão, imagina, o tempo todo ia ser o leão querendo comer os outros animais, o leopardo, o tigre, imagina, ia ser uma loucura. Eles devem então ter ficado mais mansos também. Caberiam todos os animais na arca? Vamos fazer um cálculo aproximado aqui, um cálculozinho bem rápido. Acredita-se que existe entre 13 e 14 milhões de seres vivos na Terra. É muita coisa, né? Desses, apenas 800 mil foram catalogados. E desses 800 mil, quase 2/3 são de insetos. Do restante, grande parte são seres que habitam rios ou oceanos. Então vamos contar apenas os animais terrestres, que somam cerca de 6 mil, e as aves, que somam cerca de 9.600. Então a gente tem aproximadamente aí 15.600 espécies. Desses, apenas 290 espécies são maiores do que uma ovelha. Cerca de 760, cujo tamanho varia de um rato até uma ovelha, e cerca de 1.400 espécies que são menores do que um rato. Como a arca tinha tamanho retangular, caberia dentro dela cerca de 2.000 vagões de gado dentro da arca. Todos esses animais caberiam com folga dentro da arca e ainda haveria muito espaço de sobra para ração, comida e outras coisas mais. Então sim, todos os animais caberiam na arca. E ainda há quem diga, quem acredite, que o número de animais daquela época era menor do que o número de animais que existe hoje. Paleontologia não é uma ciência exata. A gente está falando de 10 mil anos atrás. Há muita sabedoria que a gente pode extrair disso tudo, gente. Muita mesmo. Gostaria só de mencionar algumas coisas com vocês. Não é porque a pessoa é velha e esquisita que a gente não deve escutá-la. Noé era um ermitão, né? Ele não se misturava com os outros, vivia sozinho, era bastante velho. Mas ele estava certo. Às vezes, ouvir os mais velhos pode salvar a nossa vida. 2. A mensagem pode ser dura, mas muitas vezes é o que vai nos fazer acordar. Ninguém gostou da mensagem de Noé. Como assim o mundo vai ser destruído? Vai todo mundo morrer afogado? Que mensagem é essa? Hoje as pessoas estão procurando igrejas que lhes façam bem, que lhe dêem uma mensagem boa, que elas escutem aquela mensagem e fiquem se sentindo bem com aquela mensagem. Muitas vezes essa mensagem de autoajuda, ela vai ser muito prejudicial. Porque o que nós precisamos mesmo é uma mensagem que nos acorde, que nos faça despertar. Muitas vezes um soco no estômago é melhor do que um carinho no cabelo. De maneira figurada, é claro. 3. É melhor a gente entrar na arca. A arca era uma embarcação estranha, exagerada, grande demais, feia. Não tinha beleza dentro dela. Dentro dela não havia... Os levitas, na casa do Senhor. Isso me faz muito pensar sobre esses templos maravilhosos, suntuosos, cada um construído para a adoração do pastor, ou do padre, ou do sacerdote que está ali dentro. Coisas lindas e muitas vezes vazias de amor. Muitas vezes você vai encontrar Deus mesmo, numa igreja pequenininha, até feiazinha mesmo, sabe, que tem uma palavrazinha que o pastor fala errado até, sabe, às vezes é essa embarcação que a gente precisa entrar, e não naquela suntuosa tão bonita como o Titanic que acabou afundando. Por dentro da arca, vocês já pararam para pensar como é que era o clima dentro da arca? Calor demais, barulho demais, cheiro mal demais, fezes e urina para todo lado, balançava demais, enjoo, era o leão nervoso, querendo comer os outros animais, a ave voando e fazendo cocô para todo que é lado. Devia ser um ambiente muito estressante, muito difícil de ficar. Mas por que as pessoas não saíam? Por que elas ficaram lá dentro? A resposta é muito simples. Porque do lado de fora da arca estava a ira de Deus. Muitas vezes a igreja é um pouco assim. Tem coisa feia, tem escândalo, tem muita coisa que não cheira bem. Mas muitas vezes, fora dela, está a ira de Deus. E é melhor a gente permanecer na arca. Tudo que você fizer, faça o seu melhor. Lá nos tempos da Reforma Protestante, quando ela começou, lá na Alemanha, um ditado ficou muito popular. O ditado é o seguinte:
tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Por quê? Porque a Bíblia fala que tudo seja feito para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, merece ser bem feito. Essa verdade, ela é tão incrustada na alma do alemão que até hoje, mesmo a Alemanha tendo se voltado contra Deus e abandonado o Senhor, né, e abraçado o humanismo secular e agora o islamismo, mesmo assim, os produtos alemães ainda são muito bons e de excelente qualidade. Então, quando você tiver que fazer alguma coisa, faça o que é bom. Se Noé tivesse usado uma madeirinha menor, mais leve de carregar, talvez a arca tivesse afundado, não tivesse aguentado o tranco que aguentou. O confinamento. As pessoas na arca precisavam se entender. Muito parecido com essa época do Covid-19. Elas tinham que colaborar umas com as outras, elas tinham que perdoar umas às outras, elas tinham que tolerar, elas tinham que dar desconto. Elas estavam ali presas, não tinham para onde elas irem. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente hoje, né? A gente precisa mesmo, nesse momento que a gente está de isolamento, perdoar, renegar, dar desconto e perdoar de novo para seguir em frente. E por fim, a tempestade passará. Não importa a tempestade que você esteja vivendo, ela vai acabar. Muitas pessoas que podem estar me ouvindo agora podem estar passando por momentos muito difíceis, por luto, por doença, por terem perdido parentes, por estarem doentes. Eu quero dizer para você que com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, tudo isso, essa tempestade que você está vivendo, ela também vai passar. Depois de 1 ano confinadas, as pessoas saíram da arca. A Bíblia nos fala que Noé ofereceu holocausto ao Senhor, construiu um altar e ofereceu holocausto ao Senhor. Ele agradeceu a Deus em um mundo devastado, em um mundo cinza, cheio de muito cadáver. Ele agradeceu a Deus a vida dele. E o que Deus fez foi colocar um arco, que nós chamamos de arco-íris. Ele colocou um arco nos céus, como lembrança de que nunca mais aquilo se repetiria. Espero que você fique na arca até o final e desembarque apenas quando a tempestade passar, ok? Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.